héteros e também sem representatividade. Você tem o Lula gastando 18,4 milhões em somente 30 dias em funcionamento. Você tem o governo Lula gastando 2,5 bilhões, possivelmente em contrato, em publicidade. Você tem viagens que já bateram aí 3 bilhões somente nesses últimos 2 anos com viagens e despesas. Cara, sendo bem sincero, você não vê isso na grande mídia. Você não vê. E o tratamento que se dá a um lado e ao outro, assim, é papo de absurdo. Mas teve um crescimento muito grande da imprensa mais conservadora, né? Mas você diz o Oeste, independente, né? Independente. Surgiram. Agora, né? na televisão, eu espero, por exemplo... Não tem o que tem nos Estados Unidos, né? Que tem realmente televisão mais conservadora. Tipo a Tem Fox e CNN. Porque o que acontece? Eu acredito que o jornalismo ele deveria ser algo imparcial. É impossível, Só que como você vai ser imparcial... Tem que ser o mais próximo de imparcial, mas é impossível. Como você vai ser imparcial tendo 142 milhões caindo no seu colo? Cara, você não vai falar mal de quem te alimenta. E outra, não só isso. Saiu agora, inclusive a Globo foi que noticiou. Mas isso que é errado porque serve, né, Ana, também como um tipo de chantagem, né? Ó, Sim. Se você não falar bem de mim, esse dinheiro vai... Mas essas evidências que o Nicolas mencionou são empíricas, mas você tem dados sobre isso. Por exemplo, uma pesquisa recente do perfil dos membros do Ministério Público, que tem um poder gigantesco no Brasil, é praticamente o 4º poder no país, que, por exemplo, processa o Nicolas porque ele usou uma peruca. Pode ou não perseguir um político, ou seja, tem poder de direcionar o rumo político do país. O perfil mostra que 86% dos membros do MP é a favor do aborto. Quando você fez essa pesquisa com a população normal, apenas 16 são a favor. Você vê, é uma dissonância muito profunda. No plebiscito das armas. Que ganhou uma coisa e virou outra coisa, né? O Ben Shapiro mas fez na uma verdade foi derrubado, né? Eles ignoraram o plebiscito de 2005. Então, é isso que eu tô falando. Ignoraram e decidiram outra coisa. Tipo, perguntaram pro povo, o povo falou uma coisa e eles fizeram outra. Você pega a composição, por exemplo, do STF, vamos pegar só da turma que tá, por exemplo, jogando Bolsonaro, que eu vou lembrar especificamente. Tá bom, a primeira turma. Você tem 5, né? Você tem o Fux, que foi indicado pela Dilma. Você tem a Carmen Lúcia, que também foi indicado pela Dilma ou pelo Lula, mas é pelo PT, enfim. Você tem o Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula. Você tem o ex-advogado do Lula, que é indicado pelo Lula. E, por fim, você tem o ministro Alexandre de Moraes, que, obviamente, é arqui-inimigo do Bolsonaro. Todos esses, talvez ali, obviamente, com exceção ali do Fux e tudo, possuem um posicionamento mais à esquerda. Não é à toa que o próprio Lula disse: pela primeira vez teremos um comunista na Suprema Corte do nosso país. Então, assim, Vilela, é uma coisa, não tô brincando, é uma dissonância cognitiva tão absurda, muitas vezes, que a esquerda tem, no seguinte sentido: a direita tem tudo, eu olho e falo assim, o quê? A produção cultural é suas. E olha aqui, olha o que eu tô te falando, eu não estou dizendo que não possa ser assim, porque se eles alcançaram isso, mérito deles, pô. Pois é. Mérito deles. Eu não vou chegar e falar, não, vocês não devem fazer isso. Não. Não vai falar o que o artista tem que fazer. Porque eu não sou igual à esquerda, que chega aqui e vai pregar a revolução armada, onde num determinado momento eles possam me matar só porque eu sou de uma classe social ou eu tô do outro lado da história. Eu concordo em discordar. Eu não sou daqueles que, você quando discorda de mim, eu te dou um tiro no pescoço, igual o Charlie Kirk. Então, quando você olha, mais uma vez, empiricamente, o domínio da esquerda, tanto também na base curricular também. Pô, olha o MEC. A gente tá com o PNE lá agora, que eu fiz mais de 300 emendas pro PNE. Você vê que o PNE é totalmente voltado, mais uma vez, pra esquerda. Quem que é o patrão da educação do nosso país? É o Paulo Freire. Então, assim, tudo isso vai corroborando para aquilo que a gente tem hoje como o Brasil. Realmente, só a Globo especificamente, que a esquerda nunca se decide, né? Tem uns que fala que a Globo a Globo é inimigo do sistema, só que a Globo sempre bate mais na direita. Mas a esquerda é totalmente contra a Globo, seria as campanhas, né? Tipo... Menos quando fala mal do Bolsonaro. Tem um intelectual que escreveu vários livros sobre perseguição, inclusive lavagem cerebral, eu acho que é o nome do livro dele. Sim. E ele fez pesquisa na UCLA, o Ben Shapiro, que é a universidade onde ele estudou, na UCLA e outras universidades americanas. E o número de filiados ao Partido Democratas, que era de esquerda, era 3, 4 vezes maior. O número de publicações na América também era maior. Aqui no Brasil, o cenário é muito parecido, porque o Brasil importa essas porcarias ideológicas de países como a América. Inclusive, o movimento feminista é patrocinado por grandes metacapitalistas americanos. Mas, para você ver que a gente não está falando só... Você diz, podem ser casos isolados? Poderia ser, mas não é. Porque nós temos dados que mostram
número de produção acadêmica, porcentagem de citações, adesão política dos professores, tanto os professores de nível básico quanto nível médio. E a gente poderia fazer uma recapitulação de 2023 até agora, esses anos do governo Lula. Por que esse livro, ele é importante? Olha só, em janeiro de 2023, o Nicolas deve lembrar, os ministros começaram já a usar a expressão todos nos eventos. A linguagem inclusiva, neutra, LGBT, feminista. Também em janeiro de 2023, a ministra dos esportes apoiou a presença de trans em jogos. A gente tem aquele caso do MMA, que um homem biológico lutou contra uma mulher e acabou matando a mulher na competição. E a nossa ministra dos esportes apoiou a presença desses trans. Também em janeiro de 2023, um travesti comandando a Secretaria de Assuntos GLS e, recentemente, essa mesma secretaria, esse conselho do GLS, instituiu o banheiro unissex. Nós tivemos uma proposição do Conselho Nacional de Saúde que propunha a redução para 14 anos de idade na mudança de sexo, ou seja, ela não vai mais ser ela e ele não vai mais ser ele, ela pode ser ele. Isso a partir dos 14 anos, menor de idade que não responde por um crime, como por exemplo, não responde por latrocínio, por tráfico, por homicídio, mas tem condição, segundo o movimento GLS, de escolher a mudança de sexo, o que inclui terapia hormonal, tratamentos estéticos, tratamentos bem agressivos, como cirurgias plásticas, ou a cirurgia de redesignação sexual, que você tira o pênis, coloca uma vagina fictícia ali no lugar, né? A gente tem também, agora em setembro de 2023, agora em janeiro de 2024, o Ministério da Saúde substituindo o termo mulher por pessoa que pare, ou pessoa que pariu. Olha o absurdo, uma cartilha do governo não definir mulher. A gente tem aquele caso recente do Nicolas discutindo com a ministra da Mulher e ela não sabia dizer o que era uma mulher. Na Comissão da Mulher, ministra da Mulher, perguntei pra ela, olha, só quero uma definição simples do que é mulher. E ela, de fato, não soube responder. Literalmente só falou que o ministério não é da mulher, é o ministério das mulheres, de todas as mulheres, quilombolas, negras. Eu falei, tá, mas você não consegue definir pra mim, de fato, o que é uma mulher? Por quê? Porque se ela define, ela exclui todas as outras que se dizem mulheres e não são. Qual que é a questão aqui, para deixar muito claro para as pessoas, eu sempre gosto de fazer essa diferenciação. Nós não estamos falando aqui sobre a homossexualidade. A homossexualidade, o homossexual, ele busca uma aceitação enquanto o ativismo LGBT ou o gaysismo, o que quer que seja a pessoa fala, ele busca uma imposição. E o que acontece? Você percebe que, cara, eu não pego uma Bíblia e falo pra pessoa assim, se você não concordar com isso, você é bibliofóbico e você é um criminoso. Não, você tem o direito de recusar a Bíblia, como eu recuso o islamismo, como eu recuso outras religiões. Eu tenho a minha, ponto. Agora, o que você sente é um princípio daquilo que eu me sinto, eu me torno. Isso é muito perigoso. Muitas das vezes as pessoas não percebem quão perigoso isso é. Porque se aquilo que eu me sinto, eu me torno, você literalmente está dizendo que a realidade vai mudar a seu bel prazer. Então quer dizer que eu posso aplicar isso para outras coisas? Por quê? Isso é um princípio. Aquilo que eu me sinto, eu me torno. Se é um princípio, ele tem que ser aplicado a todas as coisas. Por que eu só posso usar isso com o meu gênero, eu não posso usar isso com a minha faixa etária? Ou com a tua raça, por exemplo? Ou com a minha raça. Eu posso falar assim, me sinto negro, vou entrar no sistema de cotas. Ou não, eu me sinto uma mulher e eu vou fazer um concurso para polícia militar para mulher e eu vou fazer o exame diferente para mulher, porque hoje os exames são diferentes, os exames físicos são diferentes, né? Por conta, obviamente, da diferença biológica. Eu posso me sentir com 6 anos de idade, ter relação sexual com uma criança de 6 anos de idade. Ou seja, você percebe que a realidade ela não é uma construção daquilo que você pensa. A realidade é aquilo que está em si mesmo. Então, se eu chego e falo, olha, tudo bem, eu me sinto um poste, tá? Você pode pintar você de cinza, botar uma luz na sua cabeça, eu não me importo. Mas agora, você me obrigar a te chamar de poste é outra história. Ah, não, tem que ter algo específico para os postes, etc. Por que quando eu digo isso, as pessoas acham assim mais ridículos? O que a sexualidade da outra pessoa te importa? Para mim, não importa. Você pode ser o que você quiser. Agora, desde que isso não implique em me obrigar a te chamar aquilo que você deseja. Os pronomes, né? Ah, não, os pronomes agora, eu vou ser obrigado a me chamar de ele, dele, ou meus pronomes são dele, ele, eles. Falo, como assim? Você tá me obrigando por um sentimento seu, um desejo seu, que diz respeito à tua sexualidade? Por que isso gera um dever pra mim? Deveria gerar um dever pra você, Se você não pode escolher os teus adjetivos, por que você poderia escolher os teus pronomes, né? Você veja, a forma como você se comunica, a linguagem, ela teria que ter a ver com a realidade que se vê, que se constata. E não com o sentimento de quem fala somente. E mesmo que a gente tivesse... Se você tá diante de uma pessoa que ela fala só do que ela sente, ignorando a realidade à volta, você diz que essa pessoa é louca.
No geral, você diz isso. Essa pessoa não tá bem da cabeça. O que ela sente, ela acha que é real, mesmo sem ser, você vai... Esquizofrenia. Vou te dar um exemplo aqui, né? Diz o nome de uma menina que trabalha aqui contigo. André. Por exemplo, vamos supor que a André comece a apresentar um quadro de anorexia, de bulimia. Ela começa a vomitar, você observa que ela vai pro banheiro vomitar. Tá cada dia mais magra, agora tá com 60 quilos, aí ela aparece com 50, 45. Ela tem uma imagem distorcida de si mesma. Na cabeça dela, ela se vê gorda. Ela sente que tá num corpo, que ela tem um corpo de gorda, mas você tá vendo que ela tá num corpo magérrimo. Ela chega pra ti e diz, olha, eu não tô feliz com o meu corpo, eu não me identifico com esse corpo gordo que eu tenho, eu me sinto uma pessoa gorda, então eu quero fazer uma cirurgia bariátrica. Você, tenho certeza que tem um apreço e um carinho pela Andrea. Você a levaria pra fazer uma cirurgia bariátrica, sendo uma anoréxica? Claro. Pois é, você ia dizer, olha, não é o seu corpo que está não está saudável somente, né? Mas a sua mente está desajustada com a realidade. Então você pegar um menor de idade que não responde pelos seus crimes, que não pode dirigir, que não pode votar, e permitir que ele faça alterações no seu corpo através de terapia hormonal ou até de cirurgias, como nós temos aqui no hospital da USP, 300 pacientes nesse tipo de tratamento, desses 300 pacientes, 100 deles têm entre 14 e 12 anos. Entre 4 e 12 anos. Olha a gravidade disso. Pessoas sendo submetidas a bloqueadores hormonais ou hormônios específicos para mudarem de sexo. Olha, minha filha de 5 anos, ela tem certeza absoluta que ela é a Cinderela. Se ela acha que ela é Cinderela, ela poderia achar que é o Homem-Aranha. Amanhã ela pode achar que ela é a Branca de Neve. Não é possível que você permita que uma criança que está em formação, a identidade da criança, ela está em formação. Ela tem uma proteção especial dada pelo ECA, né, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que ela é mais vulnerável do que todos os outros. Existem algumas proteções na nossa Constituição que são bem específicas. Embora a lei preveja que todo mundo seja igual, né, que todos sejam igual e que deve existir isonomia na lei, o idoso, a criança e o adolescente têm certas proteções especiais por causa da sua condição física. Agora você veja, se a nossa legislação garante para certas condições reais, como idade, algumas doenças, algumas deficiências, condições físicas, algumas garantias e alguns direitos. Imagine se você pudesse, como o Nicolas fala, a Constituição garante a aposentadoria mais cedo. Eu posso dizer, então, que eu me sinto agora com 60 anos. Licença maternidade. Tem um caso de um homem biológico, se sente mulher, e que requeriu a licença maternidade. Você percebe que quando, assim, há 10, 15 anos atrás, Vilela, tudo isso aqui foi colocado como conspiratório, como direita delirante, como isso nunca vai acontecer. Você tem um vídeo de, eu acho que 12 anos atrás, na Comissão de Direitos Humanos lá na Câmara, que os caras estão falando literalmente das crianças. Não, ideologia de gênero, isso precisa ser colocado na infância. E o ensino fundamental é 6 anos de idade, né? E você tem ali, porque as pessoas olham a sociedade e acham que, enfim, tudo aconteceu por um acaso ou de forma orgânica. Não é. Isso provém, obviamente, de teorias que são aplicadas, que são colocadas e que geram efeitos. Mas esse efeito em específico é um efeito extremamente novo que a gente não sabe as consequências disso. Você está alterando a base e o modelo que deu substância até onde nós chegamos até aqui. Então hoje está tendo um debate, por exemplo, de que se você chega e fala, não, homem biológico não pode gestar. Tem gente que acha que isso é errado você falar isso, cara. É um preconceito. Que é um preconceito, não. Poxa, não, eu sou homem, eu me sinto mulher e nós enfim, vamos gestar. E eu tenho sentido, né, Ana, que dentro do próprio movimento feminista já tem uma ala já... Rejeição contra isso. Se preocupando quanto a isso. Do próprio movimento LGBT tem uma cisão agora... dos trans em relação ao LGBT, mas eu não quis interromper vocês, mas só colocar 2 coisas que eu acho importante, né? Primeiro que você falou do Paulo Freire, eu tenho um respeito absurdo pelo trabalho dele, e apesar dele ser patrono, eu não acho que a nossa educação seja Paulo Freire, porque ele até pregava que o aluno fosse uma coisa ativa, né? Que não fosse passivo, e a nossa educação, até onde eu fui, ela é totalmente passiva. Você tá lá, você recebe, você não tem... A gente não evoluiu para ter essa coisa que ele imaginou, que eu acharia até fantástico, né? E outra coisa também, Ana e Nicolas, eu sou professor, minha mãe e meu pai foram professores, minha irmã é professora até hoje. Eu acho que vocês pensam da mesma forma que eu. É só deixar claro que não é um ataque aos professores. Não, eu também sou professor. Exatamente, porque História. A gente sabe o trabalho que é um professor, o quanto minha mãe era professora de escola pública, o quanto sofre. Sim. E eu vi muitos professores se sentiram atacados, achando que a carga está nas costas dele. Então, eu gostaria que vocês deixassem claro se a culpa é do professor, porque a gente sabe que a grande maioria do professor é aquele cara que recebe pouco,
tem amor ao que faz, porque é uma das profissões menos remuneradas, né? Pela importância que tem. Então, esse papel do professor, porque quando a gente anunciou vocês, muito, pô, eu sou professor, eles são de serviço, vão atacar os professores, vão aumentar a cobrança em cima da gente de uma coisa que não existe. O que vocês têm para falar para esses professores? Só o primeiro ponto com relação ao Paulo Freire é o seguinte: em 68 ele lança o livro Pedagogia do Oprimido, né? Ele fala que a nossa educação é como se fosse uma educação bancária, né? Que você vai depositando coisas na cabeça. Ele é um receptor passivo. Sim, exatamente, né? um receptor passivo, né? E que na verdade isso deveria, enfim, acabar, porque tem uma posição, né, de hierárquica, de opressão do professor com o aluno, já que eles estão em posições diferentes. E ele aplica aquilo que Antônio Gramsci aplicava dentro das fábricas com relação ao ciclo de cultura. Ele aplica isso para dentro da escola. Aqui em São Paulo, quando ele foi secretário de Educação, ele aplicou a automatização do ano, né? Então, basicamente, a criança não pode tomar bomba e ele passa a criança independentemente disso. É engraçado porque se fosse um outro patrono da educação, fosse uma pessoa de direita, e a nossa educação tivesse os índices que tem hoje, você der péssimo, podres, aí a culpa seria do patrono. Hoje, a gente tem um patrono de esquerda com um ranking de educação uma merda, mas a culpa não é dele. Não, o que eu tô falando é que... O que eu estou querendo dizer, então, só Sim, você vai dizer que não aplicam a educação... Mas se você entrar numa escola hoje, Nicolas, se você entrar nas escolas públicas hoje, sempre tem um muralzinho com uma frase do Paulo Freire, tem um monte de livro do Paulo Freire lá, e se você entrar na sala dos professores e disser, cita qual é o pedagogo que você gosta, conhece, que norteia o seu trabalho, eles não sabem nome nenhum, e o único que eles sabem é Paulo Freire. Então, superficialmente. Se você, o professor obrigatoriamente aprende um pouco de Vygotsky, um pouco de Piaget e bastante de Paulo Freire. Eu sei porque eu sou formada em História. Nosso plano curricular de Santa Catarina, até 2014... Mudou? A proposta curricular de Santa Catarina, até 2014, ela vinha herdeira desde a abertura democrática depois do regime militar. Era um programa que tinha na primeira página, como eixos norteadores, Gramsci, Engels, Marx e Paulo Freire. E se você fala com professores sindicalizados, que são os mais atuantes, porque os que não se envolvem no sindicato só vão lá dar uma aula e voltam para casa, mas os professores sindicalizados, militantes, atuantes, todos eles idolatram Paulo Freire, tem camisa do Paulo Freire, estojo do Paulo Freire. Então, realmente, se Paulo Freire foi aplicado ou não, não sabemos, né? Você diz que não. Mas então, qual é a pedagogia aplicada no Brasil? Qual é? É o que dá. Pois é, mas com o problema, pouco que eles conseguem. Nesse ponto eu tenho que concordar com o Nicolas, porque o Paulo Freire trouxe, ele é cofundador do PT, né? Esteve lá na fundação do PT, então obviamente ele era um esquerdista, obviamente ele era um marxista, ele trouxe a noção de classe, de dialética histórica marxista para dentro da sala de aula, dizendo o professor é o opressor e o aluno é o oprimido. Então, como é que um professor de esquerda hoje pode reclamar, por exemplo, da falta de autoridade que ele tem, da indisciplina dos alunos, se justamente essa autoridade que o professor em algum momento já teve no passado de dizer que ele detém um conteúdo pelo qual ele se formou e ele quer transmitir para o aluno, essa autoridade foi destruída pela ideia paulo freiriana, entre outras. Aí também você poderia citar Foucault, Derrida, Lacan, todos esses caras aí que desconstroem o discurso, com teoria do discurso, teoria crítica. Mas o ponto é, quem destruiu a autoridade do professor não podem ter sido os conservadores, que no fim das contas são acusados de serem autoritários. Nós, conservadores, entendemos que a educação não deve ter um currículo federalizado, ela deve ser descentralizada, deve ser o mais liberal possível. Não, eu acho que quem destruiu a autoridade dos professores é a criação das famílias atualmente, que numa situação onde o professor chama a atenção do filho, sempre o filho tem razão e o professor é um merda, né? Mas o que começou primeiro? A família perder o espaço na educação do filho ou a escola ganhar terreno e usurpar o papel da família? Porque hoje as escolas têm que escovar o dente da criança, tem psicólogo, tem que dizer pra mãe trocar a fralda do menino se ele vem... Porque a esquerda tem que se decidir, né? Ou a família é boa e deve educar, ou a família não presta e é fascista. Não, é porque tem horas que convém, né? Tem horas que a família tem que educar e tem horas não, né? A culpa não é da... Mas concordamos que a família... Tem que educar. A gente escreveu esse livro pro pai. A família tem que educar. E é quando a gente fala a respeito, por exemplo... né? Mas o que o pessoal fala sobre a família? Que não tem que educar? Não, a esquerda diz que a família é fascista, que a família é reprodutora de preconceito. A família Lacombe, pô, fala isso... Que a família é fascista. E aí você fala, nossa, isso é uma ideia de agora. Isso é absurdo. Ô, Vilela. O que ela falou é um absurdo. Vilela, Simone de Beauvoir, há anos atrás, falou: enquanto o mito da família, o mito da maternidade não forem extintos, as famílias continuarão a ser oprimidas. É isso aí. A gente volta para aquele eixo. O professor se entende. O professor Paulo Freire era marxista. Todos os pedagogos conceituados, respeitados hoje precisam pagar tributo ao Paulo Freire. Ele
contaminou a autoridade e a hierarquia, a noção de hierarquia dentro da casa e a noção de hierarquia dentro da sala de aula. O professor não é o detentor do conhecimento que ele vai transmitir, o conhecimento técnico. Ele é um agente, ele é um emancipador. Não, o que eu quis dizer, Ana, é que essas famílias nem sabem quem é Paulo Freire. Elas realmente acham que o professor é uma situação invertida, que, pô, eu tenho 50 e poucos anos, na minha... Botox bom do Vilela. Hã? Botox bom do Vilela. Na minha época, você levantar a voz com o professor não existia. Hoje em dia, não. Mas quem disse que o professor era opressor e o aluno era oprimido? Pra acabar com essa autoridade. Não, mas não existia nem esse papo na época. Mas quem disse isso? Paulo Freire. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que as famílias não têm essa discussão e elas usam esse discurso sem saber se é Paulo Freire ou não. Sim. Mas elas querem mais aqui. Não, meu filho é o protegidinho, ele tá Sim, certo, vocês estão tem errados. os pais que mimam seus filhos e estão ali mimam. permitindo que uma criança autoritária cresça. Elas não têm evidente. autoridade na própria casa. Perfeitamente. Não, o filho faz o quê? Outra estratégia do movimento feminista, da esquerda, é destruir a autoridade paterna. O Engels escreveu em 1884, se não me falha a memória, um livro póstumo com as anotações do Marx, onde dizia que a família era um reprodutor, assim como no capitalismo, a classe burguesa oprime o operário. Engels dizia, dentro da família, o homem oprime a mulher, porque assim como no capitalismo existe a produção de bens, na família existe a reprodução de filhos. Então eles eram a favor do desmantelamento da família. Eu concordo plenamente contigo. Os pais são ausentes, as mães são omissas. Isso onde? Porque tô falando da época de 80, não tinha isso. 90 talvez começou, final de 90. Na minha época, eu nasci em 90, fui aluna. Até os 2006, fui aluna de escola pública. Eu comecei a dar aula particular e pública. E fui vendo ano a ano esse problema da aula de vai piorando, escola, né? de desenho. Perfeitamente. Ou seja, cara, ninguém tava lá obrigado. O pai tava pagando e era, na teoria, uma coisa que você quer fazer. Pô, eu tô numa escola de arte, pô, é a minha... Você quiser. E ano a ano, você tinha que obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Não queriam fazer nada e achavam que estava certo. E você ia falar pro pai e falar, ele é assim mesmo. Sabe, essas coisas que não dá para entender. Mas eu estou te falando, assim, que eu acho que eu tentando explicar, é que são diversos fatores. Obviamente não é um fator com que faz com que o filho seja assim. Eu acho que tem várias coisas que enfraqueceram essa ideia do pai, da família. Sim, mas são vários fatores. Mãe. Só que quando você percebe que tudo isso, existe uma origem que é a família. Então, por que quando a gente fala assim que a família é tão atacada, não é que tipo assim, poxa, existe um monstro do comunismo que tá lá querendo acabar com a família. Os modelos de referência estão mudando na cultura pop, em todo quanto é lugar. Não só, é porque, por exemplo, você pega o Antônio Gramsci, ele fala sobre agressão molecular, né? De que você não tem que fazer uma, digamos assim, uma revolução armada, etc e tal, mas você tem que ir ocupando os espaços de maneira molecular, que é o que ele chama de agressão molecular. Que é isso? Então, agressão molecular é aos poucos, em doses homeopáticas. Então, você vai primeiro ali na igreja, depois você vai na escola, depois você vai no pastor, você vai no padre, e assim você vai construindo. Quando você pega a hegemonia cultural, que é o conceito que ele traz, com relação a um domínio psicológico das massas, exatamente isso que você disse, no seguinte sentido, pô, eu nem sei lá quem que é Paulo Freire, não, pô. Eu nem sei que é esquerda, Karl Marx, mas isso não significa que não é Esse é o grande trunfo. Eu tô falando periferia, Sim, né? mas eu estou falando, este é o grande trunfo da esquerda nesse sentido, porque a pessoa chega hoje e fala assim, não sou de esquerda não, poxa, não sou de esquerda não. Eu, por exemplo, eu vou na igreja e tal, sou evangélico e tudo, aí você pergunta a posição do cara sobre o aborto. Ele fala, não, mas em alguns casos eu sou favorável. O que você acredita na escola? Não, pra mim a escola é ótima, tem que colocar o meu filho 8 horas lá, educação integral pro meu filho. O que você acha sobre os papéis da mulher e do homem dentro da família? Eu acho que assim, a Bíblia, ela coloca uma submissão que assim é uma escravidão ali pra mulher. Eu acho que os homens, a gente tem uma sociedade patriarcal. Cara, ele não faz ideia que ele é de esquerda. Exatamente. Esse é o grande trunfo. Isso que a gente chama de hegemonia, né? Se você parar pra perguntar pra alguém hoje, como eu nasci na periferia, pô, chega pro cara e fala assim aqui, Antônio Gramsci. O cara fala, o quê? Ele não faz ideia. Sim, é por isso que as pautas, inclusive LGBT, não chegam nos gays de periferia que estão preocupados com ele não ser morto. Sim, exatamente. Gay, e aí que tá o meu... Ele não quer saber de linguagem neutra. Então, e aí que tá o meu ponto, obviamente uma crítica à esquerda, mas principalmente para uma reflexão para essas pessoas que são LGBTs e que acabam não percebendo o que está acontecendo. A esquerda, ela utiliza esses grupos para fins eleitorais e políticos. Ponto. Até pouco tempo, você tem uma entrevista do Fidel Castro falando que eles fuzilavam homossexuais.
E ele pede desculpa por isso. Pode pegar aí a entrevista na Folha de São Paulo. Os caras Eles fuzilavam foram absorvendo essas pautas. homossexuais. E aí agora... E, pô, é um homossexual usando uma camisa do Che Guevara? Não faz sentido. É como explicar as passeatas homossexuais pró-Palestina. A maior parte das pessoas na Palestina que confessa uma religião e que a pratica, segue o Islã. Quando você olhar para mês passado, na Indonésia, 2 homossexuais receberam 80 chibatadas em público. Se você olhar os hadiths, o Alcorão, comparam a homossexualidade na interpretação dos islâmicos mais ortodoxos, comparar a homossexualidade ao adultério, cuja pena é apedrejamento ou morte. Sim. E como que você E aí explica você isso? vê aqui na Avenida Paulista o pessoal levantando a bandeira da Palestina. É incongruente, assim, eles estão lutando por algo somente porque eles têm liberdade aqui para poder fazer isso, porque se eles estivessem de fato vivendo isso, eles não estariam vivos para poder levantar a bandeira da Palestina. E aí o que acontece? Ah, Nicolas, mas então o que vocês sugerem para poder ajudar a população LGBT? Cara, vamos ser daltônico na hora de colocar políticas públicas para as pessoas. Por quê? O homossexual, ele merece, assim como o hétero, assim como qualquer outra pessoa, não ser roubado. Concorda comigo? Sim. Então, quer ajudar o homossexual? Reduz a criminalidade, pô. Perfeito. Não ser morto. Quer ajudar o homossexual? Exato. Independente se ele seja homossexual, hétero, caramba, 4. Mas se uma pessoa invade a casa dele, ou uma pessoa rouba ele de mão armada e pega o celular dele, dá um tiro na cabeça dele, ou se não, quando ele vai ter um atendimento em algum hospital no âmbito de saúde pública, ele não tem atendimento. Quando ele vai colocar o filho dele na escola pública, é um caos. Não tem carteira, não tem condições. Quando 100 milhões de brasileiros não tem saneamento básico, 35 milhões de pessoas não têm água potável. Então, peraí, durante esse tempo todo, o que de fato a esquerda fez pelos homossexuais? Porque tudo isso são pautas que abrangem todos nós. Agora, chegar na época de eleição, levantar a bandeirinha LGBT, subir a rampa lá com cada representatividade, tem um cadeirante, tem um homossexual, tem um negro, tem um índio, tem não sei o que, parará pororô. E aí, quando você vai ver a formação dos ministros do Lula, todo mundo branco, hétero e velha guarda. Quando você vê a família do Lula, você vê que é uma família hétero tradicional brasileira, né? Inclusive num casamento extremamente luxuoso. Então, pera lá, os caras estão te usando para fins eleitorais. E aí ficam colocando pessoas lá que dizem, não, nós estamos aqui para poder reivindicar os direitos, para poder... Parem de nos matar, porque o Brasil ele é travesti. Aí chega na parada LGBT, que inclusive é a segunda maior do mundo, se eu não me engano, só pede para Tel Aviv. É pra você ver, né? Tel Aviv, que tem a maior... Israel tem a maior parada LGBT, gay do mundo. E os caras levantam a bandeira pela Palestina. Beleza. Você tem aqui na parada LGBT o pessoal literalmente zombando de Jesus, colocando Jesus numa cruz. Crucificado. Você tem naquela JMJ, Jornada Mundial da Juventude, onde literalmente as feministas colocaram um crucifixo no ânus, no meio de todo mundo. E você tem ideia do que aconteceria, Vilela, se eu pegar, sei lá, algum símbolo aí do LGBT ou da esquerda e sei lá, queimar... Só tu botar a peruca, tu já respondeu, professor? Pô, que isso? Então, assim, quando eu digo que as coisas estão assimétricas aqui no nosso país, é porque... Vê quantos deputados tem lá no STF que estão respondendo por crime de opinião. Crime em tribuna. Quantos estão respondendo por fake news? Pô. Então, quando eu... Voltando um passo atrás só. Quando eu falo sobre a questão do domínio da esquerda nessas áreas, dá só uma olhada nas produções culturais, né, digamos assim, de filmes que nós temos hoje. O Tropa de Elite, que é o filme mais de direita que a gente tem, foi feito por gente que não era de direita. E só ajudou a direita. Eles queriam acabar com a imagem da polícia militar, e principalmente do BOPE. E, basicamente, a população brasileira falou, opa, gostei demais disso aqui. Paulada no lombo de vagabundo. Quem não gosta daquela cena? Que o Matias vai, depois do irmão dele morrer, do amigo dele morrer, ele chega lá naquela marcha lá pela paz e senta um soco na cara daquele maconheiro e fala assim, são tudo um bando de FDP, vocês mataram o meu amigo. Aquilo ali é o sonho de todo mundo que isso aconteça na vida real. Tem um filho envolvido com droga. E tem um filho envolvido com droga, o cara tá usando o dinheiro ali das pessoas ali pra poder, enfim, ajudar o tráfico. Aí essa produção que enfim, ajudou a direita, nem de direita é. Aí você pega as pautas. Você pega as pautas como, por exemplo, divórcio. Hoje, se eu não me engano, tem algo que mostra que 51% dos casais se divorciam, beleza? Aí você vai pegar, qual que é a origem disso?
você pega qual que é o sentido de você ter uma destruição ali familiar e você fazer com que aqueles valores ali, aquelas promessas ali sejam destituídas. Poxa, a esquerda fala que a família é fascista, pô. A esquerda fala que praticamente é uma maldição ter filho. Por que tem gente lutando mais pra matar uma mulher, uma criança dentro do ventre, do que pra poder gerar recurso, pra poder ajudar? Cara, eu não esqueço daquele caso, daquela menina que o tio estuprou ela, e aí ela tinha acho que 12 anos e tava gerando um filho, já tinha ultrapassado o limite constitucional para abortar. Eu lembro que o Whindersson, cara, falou assim, eu pago e eu ajudo a criar essa criança. Eles reuniram, fizeram uma mobilização gigantesca, mudaram a menina de hospital para poder